Boa tarde, caros estudantes! Na aula de filosofia de hoje, nós iremos continuar com o tema de mitologia asiática, dessa vez com foco nas mitologias do Extremo Oriente, sobretudo China e Japão. Então, começando com a mitologia chinesa, ela, na verdade, é bastante sincrética, né? Com o passar do tempo, a religião tradicional chinesa, que é da onde veio as narrativas mitológicas chinesas, ela acabou se fundindo com religiões posteriores, sobretudo o taoísmo, o confucionismo e mesmo o budismo também, né? Então, na verdade, a religião tradicional chinesa que nós conhecemos hoje, ela é bem diferente do que teria sido na antiguidade. No entanto, muitas narrativas foram preservadas, já que, como outras civilizações asiáticas, os chineses também registraram seus mitos por escrito na antiguidade. Então, historicamente falando, a sociedade chinesa ela já começa a se formar nos primeiros estados, mais ou menos por volta de 2000 a.C., no período conhecido como dinastia Qi. A dinastia Qi, ela por muito tempo foi considerada uma dinastia mitológica, uma dinastia lendária, mas pesquisas recentes indicam que ela realmente poderia ter existido. Sobretudo também pelo fato de que os fundadores dessa dinastia teriam sido deuses, né? Então, nós temos aquela velha noção do poder tradicional, né? De um poder religioso que dá base ao Estado. Então, né, depois com o tempo, as religiões tradicionais chinesas elas passaram por várias alterações, com influência de novos sistemas filosóficos e religiosos que vão surgir lá por volta de 600, 500 antes de Cristo, né? No entanto, nós temos entre as características da mitologia chinesa, né, uma coisa que chama bastante a atenção da mitologia chinesa, né, e que inclusive faz ela diferir bastante das mitologias dos outros povos que nós trabalhamos, primeiramente, que as histórias elas dispensam muitas vezes qualquer caráter erótico, qualquer caráter até mesmo extremamente violento, né? Então, a mitologia chinesa, podemos dizer dessa forma, ela é muito mais suave em suas narrativas do que as mitologias de povos que nós já trabalhamos. Claro que existem algumas histórias um pouco mais tensas, mas em geral a maior parte da mitologia chinesa ela não é composta de histórias que envolvem principalmente o sexo e a violência. Outra característica marcante também na mitologia chinesa é que é uma mitologia, né, uma religião, podemos dizer dessa forma, que valoriza mais a sabedoria do que o próprio heroísmo. Como nós veremos, os deuses e heróis chineses, eles não se destacam por terem uma força sobre-humana ou então por serem capazes de fazer atos impossíveis fisicamente. Eles se destacam justamente por serem sábios. Inclusive, como nós veremos depois, na mitologia chinesa, o meio para se alcançar a imortalidade não era derrotando monstros ou gigantes, era alcançando o grau máximo de sabedoria, né? Então, essas são duas características bastante típicas da mitologia chinesa que fazem dela muito diferente das mitologias de outras religiões. Também nós temos um predomínio das tradições e das celebrações em nome dos ancestrais, que é algo comum até nos dias de hoje, né? Mesmo com o Partido Comunista Chinês, ele tendo uma série de oposições às religiões na China, né? Principalmente as religiões tradicionais, ainda existem muitos cultos religiosos no interior da China e muitos cultos aos ancestrais, né? Então essa é uma prática bastante antiga e que ainda está presente na China em vários aspectos. Então, né, entre algumas características da mitologia chinesa, né, nós temos a mitologia, a religião, ela vai ser fortemente atrelada ao Estado, né? Muitas vezes, cada dinastia que vai se formar, ela vai buscar uma divindade ou um ser apoteótico, né? Para representar a dinastia, como fundador da dinastia. E o que é apoteose, né? Apoteose é a divinização de figuras humanas, né? Mais ou menos como que os romanos faziam com os imperadores, né? Na época do Alto Império, né? Antes do cristianismo.
hinduísmo, né, que havia uma forte divinização, os imperadores eram como deuses, ou o caso dos egípcios também, né, em que você tinha o faraó como encarnação de um deus, né? Então a apoteose consiste exatamente nessa ideia de divinizar seres humanos. Então muitos imperadores, eles eram considerados divinos, né? Principalmente nas dinastias Song e Ming, no período medieval, costuma-se afirmar, né, do chamado mandato do céu, né, a ideia do imperador como um ser divino, e até mesmo a ideia da chamada corte celestial, né, o que é bem curioso, né, pois acreditava-se nesse período que o paraíso ele era um espelho do mundo terreno, e que o paraíso ele era governado pelo imperador de Jade, né, o imperador de Jade, ele seria o espelho divino do imperador terreno, assim como todos os outros membros da corte, desde os mais importantes até os que cuidavam das funções mais básicas, eles teriam um espelho no plano do paraíso, no plano divino. Entre os seres mais importantes que nós temos na mitologia chinesa, né, principalmente animais, são aqueles que compõem o chamado zodíaco chinês. Cada animal representado pelo zodíaco chinês, ele tem uma grande importância, inclusive fazendo parte das várias narrativas mitológicas que nós temos na China. E as qualidades atribuídas a esses animais têm a ver com os feitos que eles realizam também nas narrativas mitológicas. Então, né, como falando da questão da criação, segundo os chineses, a criação, o mito de criação chinesa, ele se baseia na ideia do ovo cósmico, que é uma ideia comum em várias outras mitologias também, né? Acredita-se então que do ovo cósmico teria surgido o primeiro deus, Pangu ou Panku, também como é conhecido. Ele teria dormido por milhares de anos e quando ele finalmente acordou, ele viu a desordem e o caos. Ele se incomodou, ele se irritou com isso e golpeou os elementos que estavam em estado caótico. Com o seu golpe, esses elementos eles passaram a se unir, dando início à ordem. Eles começaram a originar a matéria. Então, eles começaram a gerar formas, matéria, entre outros exemplos. Pangu, então, ele cria a terra e o céu, para agrupar esses elementos que eram criados e ficou entre eles. Toda vez que ele crescia, o céu e a terra se afastavam mais, até que, tendo conhecimento de que o caos não retornaria novamente, Pangu voltou a dormir. Então, a história de criação, consiste num ovo cósmico que choca, gerando o Deus Criador, que organiza o caos, gerando a ordem e depois ele volta a adormecer. Mais ou menos parecido como uma das versões do brahmaísmo, do hinduísmo, no qual Brahma, depois de criar o cosmos, teria adormecido. Depois, então, no seu novo sono, Pangu, ele termina de criar o resto do universo, ele se desfaz, seus olhos acabam se tornando o sol e a lua, dos seus cabelos e barba surgem as estrelas, do seu corpo surge o solo, as raízes de seus pelos geraram as árvores e de seu sangue vieram os rios e do suor o orvalho. Com isso, nós temos também o surgimento dos primeiros seres, O primeiro ser que teria surgido dessa organização dos elementos teria sido uma deusa chamada Niwa, que muitas vezes é representada com rosto de mulher e corpo de serpente, E Niwa, ela é conhecida como a deusa que criou a humanidade. Então, ela se sentia sozinha, ela era o único ser animado que existia no cosmos e se sentindo sozinha, ela cria os seres humanos para lhe fazer companhia, a partir da argila. No entanto, havia um problema, que os seres humanos eles eram mortais, eles morriam. E toda vez que uma leva de humanos morria, Niwa tinha que fazer tudo de novo. Com base nisso, Niwa ela teria criado o aparelho reprodutor e teria mostrado para os seres humanos a como se reproduzir. Com isso, ela não teria mais necessidade de fazer novos seres humanos, pois o ciclo da vida teria então se iniciado.
Nós temos, além de Pangu e Niwa, né, o primeiro que é o criador do cosmos e a segunda que é a criadora dos seres humanos, vários outros deuses muito importantes na mitologia chinesa, que inclusive são caracterizados, como eu falei anteriormente, pelo fato de serem deuses sábios, que buscam soluções práticas, soluções inteligentes para os problemas. Então, entre alguns deuses, né, que nós temos, deuses e heróis, né, que nós temos nas narrativas mitológicas chinesas, são muitas no caso, algumas das mais famosas que nós temos é a história do arqueiro Yi. Né? O arqueiro Yi era uma divindade ou um herói, né, que era o melhor arqueiro que existia no mundo. Né? Ele era capaz de acertar qualquer alvo a qualquer distância com seu arco e flecha. Em que contexto se insere a história de Yi? Fala-se na mitologia chinesa que logo depois da criação do cosmos, nós tínhamos 10 sóis, né? E esses 10 sóis, eles se revezavam no céu, né? De forma que houvesse o dia e a noite e os sóis eles não se cansassem, né? Então havia uma noção humana também a respeito dos sóis. Um dia, então, os sóis, eles se rebelaram e pararam todos ao mesmo tempo no céu. Então, os 10 sóis, eles passaram a cobrir o céu, gerando uma grande onda de calor que começou a provocar a seca, a morte de animais e a morte de pessoas. Nesse sentido, como os deuses eles não sabiam o que fazer, eles teriam chamado o arqueiro Yi, que nunca errava o seu alvo, para tentar derrubar os sóis rebeldes. E então ele pegou 10 flechas e começou a disparar repetidamente as flechas contra os sóis, derrubando cada um deles. No entanto, o imperador Yao, ele viu que Yi tinha 10 flechas e ficou preocupado com Yi derrubar todos os sóis. Pois se ele derrubasse todos os sóis, o problema seria outro. Não haveria luz e o mundo viveria um frio, né, e um inverno eterno. Com isso, enquanto Yi estava distraído mirando nos sóis, o imperador Yao, ele então pegou uma das flechas de Yi e a escondeu. Assim, Yi atirou todas as flechas e derrubou 9 dos 10 sóis. O último sol que sobrou, ele ficou preocupado e com isso ele voltou a fazer o seu trajeto. Né? Com isso, então, Yi, a partir da sua habilidade de arquearia, ele teria conseguido salvar o mundo. Outra história também bastante curiosa da mitologia chinesa é a do deus engenheiro, né? Ou o deus Yu. Né? Assim como muitas mitologias que nós vimos, a mitologia chinesa também tem uma história de dilúvio, só que ela é bastante diferente das outras. No épico de Gilgamesh, ou mesmo na história de Noé ou do Deucalião na Grécia Antiga, né, muitas vezes nós temos a história de um herói escolhido pelos deuses ou por Deus, né, como é o caso de Noé, que é o responsável por salvar ou a humanidade ou os animais ou ambos, construindo uma arca. O caso de Yu é bastante diferente, né? Afirma-se que o imperador do céu, ele passou a se irritar com o comportamento humano e como forma de punição, ele enviou um dilúvio para acabar com a humanidade. No entanto, o neto do imperador, Gun, ele tentou salvar a humanidade e criou margens para os rios. Teriam surgido as margens dos rios para conter o dilúvio. No entanto, o imperador não gostou da afronta que seu neto teria cometido a ele e o assassinou. E das entranhas de Gun teria surgido Yu, o dragão, também conhecido como o deus engenheiro. E Yu, ele construiu colinas, montanhas, reconstruiu as margens e drenou o excesso de dilúvio construindo canais. Né? Então você percebe que a saída que Yu utiliza para conseguir vencer o dilúvio é uma saída mais de engenharia, uma saída mais técnica. Né? Os chineses já eram conhecidos na antiguidade por construir canais, como o caso do Grande Canal, né? Uma obra bastante emblemática do período antigo na China. Né? Uma obra faraônica, uma obra gigantesca, podemos dizer dessa forma. Né? Eles já eram conhecidos pela construção de canal. Né? Então, no caso, Yu, que era um deus engenheiro, ele consegue, então,
conter o dilúvio formando as montanhas e as colinas e acaba drenando o excesso, construindo canais, ou seja, uma divindade que se utiliza da sabedoria, né, que se utiliza do conhecimento prático com o intuito de resolver uma catástrofe. Depois de 30 anos, o dilúvio ele teria sido totalmente drenado e a Terra voltaria então à normalidade. Entre alguns dos principais deuses que nós temos na mitologia chinesa, são muitos, né? E eles variam também de região para região, então acho que acaba não sendo conveniente tratar muito aprofundadamente, pois a mitologia chinesa ela é muito vasta, né? Ela poderia levar muito tempo para ser tratada. Então, né, entre algumas das principais divindades chinesas, nós temos o deus Futi, que teria sido irmão e marido da deusa Niwa, que foi a criadora dos seres humanos, e que teria sido o protetor dos seres humanos, né? Niwa teria encarregado para Futi para então ele cuidar dos seres humanos, instruir e mesmo ensinar os seres humanos. Inclusive, acredita-se que ele teria sido o fundador da dinastia Qi, né? Daí que vem o nome Qi também, né? Por conta do Futi. Alguns também acreditam que essa divindade teria escrito o chamado I Ching, ou o Livro das Mutações, que é a base da filosofia e da alquimia chinesa, que nós iremos tratar posteriormente. Pode até ser que alguma figura, né, talvez o fundador do primeiro estado chinês, poderia ter sido conhecido como Futi, mas que com o tempo ele sofreu uma apoteose, ou seja, ele acabou se tornando uma divindade. Na mitologia chinesa nós temos muito disso, né? Muitos deuses são baseados em figuras reais, né? Em comandantes, em imperadores, em sábios, que de tanto destaque que possuíram, eles acabaram sendo depois divinizados. Um outro exemplo que nós temos é o Shennong, né? Shennong, ele é o deus responsável pela medicina tradicional chinesa. Acredita-se que ele tinha uma barriga transparente, né? Então, o que significa? Acredita-se que ele ensinou a medicina para os seres humanos, pegando vários tipos de vegetais, vários tipos de planta e consumindo na frente dos humanos. Os humanos podiam olhar a sua barriga transparente e via o efeito que essas ervas causavam, se elas poderiam fazer mal, se elas poderiam fazer bem. E com isso, os seres humanos foram registrando os efeitos das ervas no corpo de Shennong e com isso acabaram adotando a medicina tradicional chinesa. Nós temos também Guandi, que é o deus da guerra. Provavelmente ele foi baseado num importante general. Não se sabe ao certo quem seria ele, né? Quem seria esse deus, né? Quem que teria inspirado esse deus? Existem algumas teorias de que, na verdade, Guandi, ele teria sido o Guan Yu, né, que teria sido um importante comandante da China na época dos Três Reinos, quando a dinastia Han ela finaliza e a China se divide em três reinos, né? O Cao Wei, o Wu e o Shu, né? Ele teria sido comandante no caso de Shu. O imperador de Jade, que se tornou bastante comum na Idade Média, justamente quando a China ela se centraliza mais, né? Se a gente pegar a história antiga da China, a antiguidade chinesa é uma oscilação entre um Estado centralizado e a anarquia, né? E a fragmentação política. Na Idade Média, nós já temos um poder imperial mais bem consolidado, principalmente com as dinastias Song e Ming, né? Então é justamente nesse período que nós temos também a ideia da corte celestial e do imperador de Jade, né? Ele seria o comandante dos Zhao, que são vários deuses responsáveis pelas águas doces, águas salgadas, pelos rios, entre outros aspectos. E o deus engenheiro, muitas vezes representado como dragão que drenou a água do dilúvio, e o deus arqueiro que derrubou os sóis, Huangdi, que foi o primeiro imperador a unificar a China, né, após a época dos chamados reinos combatentes. Shi Huangdi, ele teria vencido e conquistado os outros reinos e teria adotado o primeiro estado centralizado chinês. Tanto que acredita-se que o nome China teria vindo do seu nome, né, Qin ou Qin, né, que daí teria originado China, né? Então ele é muitas vezes representado como quatro faces e da cor amarela, né? Ele é chamado de um imperador
amarelo, né, e que teria provado a existência do reino celestial. Nós temos também Tzalchan, ou Tzalcan, como é conhecido também, que seria uma espécie de juiz. E no Ano Novo ele faz um relatório sobre o comportamento de cada família. É até curioso, né, que existem muitas estátuas desse juiz, né, o Tzalchan, em muitas residências na China. E acredita-se que durante o Ano Novo, muitas famílias elas melam a boca da estátua com mel, como uma forma inclusive de subornar o Deus para que o Deus faça um relatório benéfico sobre aquela família. Portanto, os deuses também são negociáveis, né? É possível dar um jeito, vamos dizer assim, negociar com os deuses na religião chinesa, né? E mesmo quando o funcionalismo público ele é instalado na China, na dinastia Han, né, em que os funcionários públicos, qualquer um poderia ser funcionário público, desde que dominasse a escrita e a filosofia confucionista, né? Claro que isso não significa que de fato qualquer um poderia, pois as classes camponesas tinham menos acesso à escrita. Acreditava-se que cada seção das repartições públicas possuía uma divindade protetora, o que mostrava a sacralização do serviço público, a sacralização do serviço do Estado. E assim como eu falei, a mitologia chinesa, ela também é caracterizada por valorizar a sabedoria. E a única forma de um ser humano alcançar a imortalidade é a partir da sabedoria. Nesse sentido, umas figuras que são comuns na mitologia chinesa são os chamados 8 imortais, que são 8 homens e mulheres que alcançaram a imortalidade se especializando em um assunto. Então, entre eles nós temos Tian Guaili, que é o patrono da abstinência e do misticismo. Nós temos Lu Dongbin, que é o patrono das escolas e dos mágicos e também da alquimia. Nós temos também Zhong Quan, que é o patrono da alquimia e das operações militares. Zhang Guolao, que é o patrono da cura e da necromancia. Nós temos também He Qiangu, matrona, né, da castidade, do tratamento de ervas medicinais, né, e também da feminilidade. Lan Kai, que é o patrono da excentricidade e também das florestas, do conhecimento sobre as florestas. Cao Guanju, que é o patrono do teatro e da performance, e Han Tianzi, que é o patrono dos músicos e da meditação profunda, né? Todos eles teriam sido pessoas reais que, ao se especializarem demasiadamente em um determinado assunto, eles acabaram sofrendo apoteose. Eles teriam alcançado a imortalidade e se tornado quase deuses. Até algumas versões que falam que Lao Tse, o fundador do taoísmo, e Confúcio, o Confúcio, né, fundador do confucionismo, também teriam alcançado a divinização, a apoteose, né? Então, a mitologia chinesa, ela tem essa característica de valorizar fortemente a sabedoria. Já a mitologia japonesa, ela é bastante característica e até hoje também ela é bastante cultuada da chamada religião Shinto, ou Shintoísmo, que é uma das religiões mais presentes no Japão. O Shintoísmo é uma religião politeísta e acredita então em várias divindades que são conhecidas como Kami. Então os Kami são divindades do shintoísmo. Muito da mitologia japonesa, inclusive, é bastante evidenciada nos vários animes e mangás, em que nós temos forte contato com a mitologia do Japão. Então, no caso, os Kami, eles são divindades que cuidam de diferentes aspectos da existência, mas além deles também existe uma força motriz, uma força vital que gerencia todas as formas de vida no universo, que às vezes é pronunciada como Shi e às vezes é pronunciada como Ki, uma energia invisível e imaterial que está por trás de todos os aspectos da vida. Todos os seres eles teriam Ki nesse aspecto. Os primeiros Kami, os primeiros deuses da mitologia japonesa, teriam sido o Senhor do Centro Celestial, a energia vital superior e a energia vital divina. Teriam sido 3 forças primordiais que teriam originado tudo. Deles teriam surgido o deus dos brotos de junco e o deus da imobilidade celestial.
Na sétima geração de deuses, né, depois dos deuses eles criarem-se, recriarem e se reproduzirem, na sétima geração de deuses vão surgir dois deuses de fundamental importância para a mitologia japonesa, Izanagi e Izanami, que teriam sido os ancestrais da maioria dos outros deuses. Então, né, Izanagi e Izanami tiveram vários filhos kami, né? No caso, acredita-se que Izanagi, né? Izanagi era, no caso, o homem, né? E Izanami era a mulher. Acredita-se que quando os dois foram ter relações pela primeira vez, Izanami tomou a iniciativa, né? No entanto, da reprodução dessa primeira tentativa, teria surgido vários vermes, né, vários parasitas. Então, por conta disso, apenas Izanagi, o homem, passou a tomar a iniciativa. Então, Izanagi e Izanami tiveram vários filhos kami. No entanto, Izanami morreu ao dar à luz ao kami do fogo, né, ao deus do fogo. E no caso, Izanagi se sentiu muito triste com a morte de Izanami e resolveu então partir para o Yomi, ou Yami, que é uma espécie de submundo dos japoneses, né, onde ficaria, no caso, chamados Shinigamis, que são deuses vinculados à morte, né, divindades vinculadas à morte e também ao destino em algumas versões. Então, Izanagi, ele teria ido para o Yomi, o submundo, mas encontrou lá Izanami em estado de decomposição e fugiu, né? Izanami, que já era praticamente um cadáver, um zumbi em decomposição, correu atrás de Izanagi. Izanagi fugiu e então selou a entrada para o submundo. É uma história mais ou menos parecida com a de Orfeu e Eurídice na mitologia grega, né? Quando Orfeu vai para o Hades buscar a alma de Eurídice. No entanto, Hades fala que ele não poderia olhar para trás e Orfeu olha para trás. Então Eurídice é puxada de volta para o submundo. Mas nesse caso, Izanagi, ele chega ao submundo, ele encontra Izanami, mas ele se assusta com o que ele vê e foge então de Izanami, que persegue ele tentando sair do submundo. Quando Izanagi ele volta para a Terra, ele primeiramente toma um banho de purificação por ter andado num lugar tão profano, sombrio. E com isso, né, desse banho, teriam surgido Amaterasu, a deusa do sol e ancestral da família imperial japonesa. Isso é importantíssimo, né? Até hoje mesmo existe esse culto a Amaterasu, né, como a fundadora do Império Japonês, que teria sido a primeira ancestral de toda a família imperial japonesa. Então, novamente, aquela ideia do mito ancestral que justifica o poder estatal e até mesmo a própria ideia, o símbolo do Japão, né? Amaterasu é a deusa do sol, né? E o sol é símbolo do Japão. A Marinha de Guerra japonesa adotava a bandeira solar do Japão e mesmo hoje o sol ele está presente também na bandeira do Japão, né? Até inclusive, né, o próprio nome do Japão, né, em japonês, Nihon, né, seria a terra do sol nascente. Então o sol ele é bastante presente no estado japonês, né? O Japão não chega a ser necessariamente uma religião solar, como era o caso dos incas ou dos egípcios, mas a figura que representa o sol, ela é patrona do estado e da família imperial japonesa. Então, do banho de Izanagi teria surgido Amaterasu, o deus Susanoo, que era o deus das tempestades, e Tsukuyomi, que era o deus da lua, né? Então, né, esses teriam sido alguns dos três deuses mais importantes da mitologia japonesa. Em uma das versões, afirma-se que Susanoo ele tinha inveja de Amaterasu, pois Amaterasu ela era benquista pela população. A população adorava os dias solares, mas detestava os dias de tempestade, né? Com isso, Susanoo passou a ser menos cultuado do que Amaterasu. Susanoo invejou então Amaterasu e passou a profanar os seus locais sagrados. Alguns dizem que ele chegou a urinar nos santuários dedicados a Amaterasu. Amaterasu, então, ela ficou com medo de Susanoo e, com isso, ela se trancou em uma caverna. No entanto, como ela era a deusa do sol, com o tempo que ela se tranca na caverna, a escuridão prevalece. Todos os outros kamis, eles ficam fortemente preocupados com aquela situação, pois sem o sol, a Terra seria guiada por um inverno permanente. Então eles buscam convencer Amaterasu
a sair da caverna. Acredita-se que eles teriam enganado a Amaterasu, né? Eles teriam basicamente fingindo que estavam rindo de uma coisa ou de uma piada, no caso, e a Amaterasu, ela curiosa por conta das risadas, ela teria deixado a caverna, né? Fazendo com que o sol raiasse novamente. Já Suzano, ele foi banido da corte dos Kamis, né? Ele foi expulso da corte dos Kamis, pois ele tinha provocado um verdadeiro cataclismo com a inveja dele. No entanto, posteriormente, Suzano, ele acabou se redimindo ao matar um grande dragão e criando o cortador de grama, né, que seria dado de presente como uma forma de reparação a Amaterasu. Inclusive, né, até Suzano ele passa a ter uma grande valorização na Idade Média, quando os mongóis eles invadem o Japão, né, porque os mongóis, né, liderados por Kublai Khan, eles buscam invadir o Japão, né, eles buscam invadir o Japão. E nesse aspecto, né, quando a frota mongol, a enorme frota mongol, ela vai em direção ao Japão, um grande tornado acaba destruindo a maior parte da frota, enfraquecendo o resto. Quando o resto da frota mongol ela acaba aportando no Japão, os mongóis são facilmente derrotados pelos japoneses. Tanto que esse furacão teria sido conhecido como vento sagrado, ou em japonês, kamikaze, que, por curiosidade, é o nome também dos pilotos suicidas do Japão na Segunda Guerra Mundial, e que teria sido uma obra de Suzano para salvar o povo japonês, né? Já o deus Tsukuyomi, ele tem uma história um pouco diferente, né? O terceiro irmão, o deus da lua, no caso. Acredita-se que em um banquete com a deusa do alimento, a deusa Ojetsu, né, ele teria sido ofendido quando a deusa vomitou o alimento para o deus comer, né? Acredita-se que em um banquete, né, Tsukuyomi teria reclamado do alimento da deusa Ojetsu, que em retaliação começou a vomitar alimentos para Tsukuyomi comer. Então ele teria se revoltado e com isso matado a deusa Ojetsu. E disso, né, surgiram todas as culturas agrícolas que eram cultivadas no Japão, né? Todas as plantas, juncos, arroz, né? Qualquer cultivo agrícola que era cultivado no Japão teria surgido então da morte da deusa Ojetsu. No caso, afirma-se daí, né, que a Amaterasu ela teria ficado horrorizada com o ato de Tsukuyomi contra Ojetsu e por conta disso afirmou que nunca mais queria ver seu irmão novamente na sua frente, né? Então, por conta disso, o Sol e a Lua não compartilham o céu. Quando a Amaterasu, o Sol, está no céu, Tsukuyomi não está. Quando Tsukuyomi, a Lua, está no céu, a Amaterasu não está, né? Então é o ciclo do dia e noite seria explicado para a religião Shinto como uma rixa de irmãos, né, por conta do assassinato da deusa Ojetsu, né? Então, os japoneses, né, eles têm várias e várias divindades, né, muito importantes no caso. Entre algumas delas que nós podemos citar, nós temos Amatsu Mikaboshi, que teria sido o Kami primordial, Izanagi, que teria sido o Kami criador, Tsukuyomi, que era o Kami da lua, Suzano, da tempestade, Omokani, que é o da sabedoria, Suijin, da água, Ryujin, do mar, Raijin, das tempestades elétricas, Fujin, que é do vento, Hachiman, da guerra, Ninji, da política, Tenjin, dos escolares, né, da sabedoria, do ensino, podemos dizer dessa forma. Já entre as Kamis, nós temos Kami Musubi, que era a Kami celestial, Izanami, também a Kami criadora, junto com Izanagi, Amaterasu, do sol, Amano-Uzumi, que é a Kami da aurora, Toyotama Hime, que é do mar, Konoha Sakuya Hime, que é das flores, Yuki-onna, que é da neve, Hashinaoki Kamui, que é da caça, Ukemoshi, do sustento, Benten, da música e da dança, Finukang, que é do coração,
e Inari Kami da fertilidade. São muitos outros, existem vários outros kamis, mas para o momento os principais seriam esses. Além do caso da China e do Japão, nós temos também outros casos de algumas mitologias que nós encontramos na Ásia também, alguns casos mais esporádicos, né? Então, entre algumas culturas que nós temos, algumas mitologias que nós temos na Ásia, além de todas essas que foram citadas, nós temos a cultura Baiga na Índia, né? A cultura Baiga, ela ocorre numa região bastante específica da Índia, no caso, né? E ela é bastante característica, por quê? Porque o povo Baiga, ele tem uma forte relação com a terra. E eles não aram a terra, pois eles têm medo de machucar a terra. Então, né, o deus criador seria o Bhagavan, né, que flutuava sozinho em uma flor de lótus, muito parecida com o Brahma, né, muito parecido com o Brahma do hinduísmo, e o Bhagavan teria criado o corvo e o pediu para achar a terra. O corvo, chamado de Karikak, voou até as costas de uma tartaruga e convenceu os ferreiros a fazer uma gaiola para submergir e espantar o verme Ginarja, que engolira a terra. O corvo levou a terra para o Bhagavan, que criou o mundo a partir dela, né? Desse mundo, né, do útero da mãe terra, nasceram Nanga Baiga e Nanga Baigin, os primeiros Baigas, os primeiros seres humanos que receberam de presente a selva de Bhagavan, sob a promessa de nunca abrirem. É até curioso pensar nisso, né, que os Baigas, eles praticam até hoje cultura de coivara, né, a agricultura de coivara, que é a queima das árvores. Eles não sulcam a terra, eles não abrem a terra por conta desse pacto que eles teriam feito com o deus Bhagavan, né? E isso é até curioso que a própria Índia, ela teve que dedicar algumas áreas florestais para o povo Baiga praticar sua agricultura tradicional, né? Pois mesmo que o governo indiano tivesse proibido a queimada de florestas, né? Isso ia de encontro com os costumes dos Baigas. Por conta disso, apenas das reservas Baigas a queima de floresta passou a ser permitida, já que eles fizeram um pacto com Bhagavan para não abrir o solo. Nós temos também no norte do Japão a cultura Ainu. A cultura Ainu, né, o povo Ainu, teria sido um povo que alguns dizem que seria descendente dos primeiros povoadores do Japão, mas que depois, com a expansão do Império Yamato, né, o povo Ainu acabou sendo a maior parte assimilado pelo Japão. Eles seriam como aborígenes japoneses, vamos dizer dessa forma, né? E o povo Ainu, ele é animista, né? Então ele reverencia espíritos do mundo natural, né? E é uma religião onde impera o xamanismo e a canção como uma forma de comunicação com os deuses. Entre as principais divindades, né, nós temos Futi, deusa do fogo, e intermediária entre homens e deuses. E a baleia assassina, que controla os peixes, e o urso, que controla os pássaros e animais de caça, né? Então, nós temos mais ou menos uma mescla de politeísmo com animismo. Então, há um culto aos espíritos da natureza, há rituais xamânicos, mas existem alguns seres que são elevados, como Futi, a deusa do fogo, a orca, né, ou a baleia assassina, que cuida dos mares, e o urso, que cuida da terra. Até um forte culto ao urso na cultura Aina, né? Fazia um sacrifício, vamos dizer, dessa forma do urso, né? Em homenagem aos espíritos animais. Nas Filipinas, nós temos uma cultura nativa que é muito próxima dos aborígenes da Oceania, né? A chamada cultura Ifogal, né? A cultura Ifogal, no caso, é uma cultura agrícola que depende fortemente do arroz, né? Então eles plantam arroz e fazem quase todos os itens a partir do arroz. Além do alimento, também a partir das folhas do arroz eles fazem cestos e até mesmo roupas, né? Então o arroz, ele é parte fundamental da cultura Ifugal. Então, né, segundo os mitos de criação da cultura Ifugal, fala-se que o caçador, o Igan, teria oferecido fogo para os deuses, que deram a ele o arroz celestial. E os deuses ajudaram o Igan a cultivar o arroz, lhe oferecendo ferramentas. Então é uma história bem curiosa, né? É o oposto da história de Prometeu, né? Na história de Prometeu você tem o Prometeu, o titã Prometeu, que rouba o fogo dos deuses e dá para os humanos. No caso, na cultura Ifogal, os humanos já conheciam o fogo e os deuses conheciam o arroz, né? No entanto, os seres humanos, eles trocam o fogo pelo arroz. Os deuses, então, eles acabam ensinando a humanidade a como cultivar
cultivar o arroz, né, mostrando que o arroz teria uma origem divina, né, já que ele é parte fundamental de vários aspectos da vida ifugal. E por fim, a mitologia coreana, né, ou mitologias coreanas, talvez devemos dizer. Por quê? Porque a religião tradicional coreana, ela é fortemente complexa e seria muito complicado tratá-la de uma forma tão sistemática como nós tratamos as outras mitologias asiáticas. Por uma simples razão. Na antiguidade, no começo do período medieval, né, havia muitos mitos bem localizados que eram referentes a um clã em específico. Muitas vezes mito de fundação de um clã. Como havia vários clãs nessa época da Coreia, basicamente cada clã tinha o seu mito de fundação, tinha o seu mito de criação, colocando inclusive o seu próprio clã como o criador da Terra, né? Então, né, se a gente for analisar sistematicamente a mitologia coreana na antiguidade, até a chegada da Idade Média, é muito densa, é muito vasta e muito diversificada também, né? Então há muitos mitos de criação do mundo, né? Tendo muitas narrativas que seria muito complicado de sistematizar, porque muitas também se perderam com o tempo. Depois a Coreia ela passa a receber forte influência chinesa e japonesa, né? E tendo também mitos que narram a história do primeiro homem e da mulher, e também, né, aquela ideia, né, que é comum tanto na China quanto no Japão, na ideia da dinastia ser fundada por deuses, também passa a ser comum na Coreia, quando a Coreia forma um estado unificado, né? No caso, o imperador Dangun, né, ele teria sido uma divindade, o primeiro imperador de Gojoseon, né, que é o nome da Coreia antiga, ele teria sido uma divindade que teria iniciado a dinastia coreana. Então a gente percebe, né, uma forte influência também da mitologia chinesa e da mitologia japonesa para os coreanos, né? Essa ideia do Estado tido como divino, né? Dos representantes do Estado sofrendo apoteose, ou seja, se divinizando. No caso da China, muitos imperadores foram divinizados. No caso do Japão, a própria deusa do Sol é considerada ancestral dos imperadores. No caso coreano, o imperador Dangun não se sabe ao certo se ele foi um deus de fato ou se ele foi apenas um ser humano que foi considerado um deus posteriormente, ou mesmo as duas coisas, né? Podemos dizer dessa maneira. Então, né, essa que é a mitologia asiática, né? Então, as principais mitologias asiáticas mais sistematizadas, claro que existem muitas outras, né? Os cultos Tengri, né? Os cultos xamânicos na Ásia Central, na Sibéria, né? Outras religiões na Índia também, né? Na China também, né? Nós encontramos no Vietnã, né, uma grande diversidade de várias narrativas religiosas no continente asiático, que também é o mais vasto do mundo, né? Mas as mitologias mais sistematizadas, né? As mitologias que nós temos o maior conhecimento seriam então essas. Então, a partir da aula que vem, nós iremos começar a mitologia no continente africano. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.